E se as vozes mais importantes da história não tivessem se calado para sempre? Hoje, a gente vai mergulhar nos textos fascinantes que surgiram no Brasil lá nos anos 1930 e que propunham exatamente isso, uma comunicação direta com o além que acabou reescrevendo a história e o destino de uma nação inteira. É essa pergunta que vai guiar a gente. Imagina só, poder ouvir o que o imperador pensava sobre a república que tirou ele do poder, ou o julgamento de um papa pelas figuras mais sagradas da própria fé dele. Pois é, essa é a premissa, no mínimo audaciosa, dos textos que a gente vai analisar. E no centro desse furacão todo estava ele, Chico Xavier, um jovem lá de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Usando uma técnica conhecida como psicografia, ele produziu, olha só, centenas de livros. E ele dizia que não era o autor, mas que os textos vinham de vários espíritos, incluindo gente bem famosa da nossa história e literatura. O nosso roteiro hoje tem 6 paradas. A gente vai começar na origem das mensagens e vai até a missão especial do Brasil. Depois, vamos passar por um julgamento secreto da história, ver os perigos do caminho, receber uma mensagem de Marte e, por fim, conferir o espanto de um crítico bem cético. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a tal voz do além. Como é que essas mensagens teriam sido criadas, afinal? A resposta está num conceito bem específico. Psicografia. Esse é o método que dizem ter sido usado. A ideia é que a mente do médium funciona como uma ponte, sabe? Permitindo que outra consciência se comunique pela escrita. Ou seja, o Chico Xavier seria o instrumento e não o autor. É a partir dessa premissa que todo o resto se desenrola. Agora, uma das ideias mais fortes que aparecem nesses textos é a de que o Brasil teria uma missão espiritual única, diferente de todo o resto do mundo. A história que contam é mais ou menos assim. Teria acontecido uma reunião no plano espiritual para avaliar o andamento do espiritismo. A Europa, com todo o seu foco na ciência, foi analisada. Só que aí, uma voz superior teria dito: opa, peraí, o excesso de razão está esfriando a fé. A nova ordem, então, era clara. Era preciso achar um povo mais emotivo para uma nova fase do movimento. E a nação escolhida? O Brasil. E aqui está o pulo do gato. A missão do Brasil não seria focada em provar cientificamente nada, mas sim na prática da caridade. Essa frase, que teria sido dita por essa voz celestial, se tornou a base de tudo para o espiritismo brasileiro, direcionando o movimento para a assistência social e para a ajuda ao próximo como seu pilar principal. Mas os textos não ficam só nesses temas abstratos, não. Eles mergulham de cabeça na história, trazendo umas reinterpretações bem surpreendentes de figuras e instituições poderosíssimas. Pega essa. Numa suposta conversa depois da morte, o espírito de Dom Pedro II reflete sobre o Brasil. E ele admite um erro básico tanto da monarquia quanto da república: ficar tentando copiar modelo gringo. Para ele, a solução não era política, mas sim prática. Organizar a economia e, mais importante que tudo, investir pesado em educação. Ok, agora a gente sai da política brasileira e vai direto para o coração do Vaticano. A cena descrita é a da morte do Papa Pio XI em 1939. Só que o julgamento que ele enfrenta ali não é o dos homens. E olha, a cena é de arrepiar. A voz que confronta o Papa seria a do próprio São Pedro. E a crítica é simplesmente demolidora. A Igreja teria se perdido no luxo, no poder material, simbolizados pelo anel e pela tiara, e esquecido da humildade do pescador que deu origem a tudo. É um julgamento pesadíssimo sobre os rumos da instituição. Mas nem tudo é sobre grandes visões da história ou do espírito. Os textos também botam o pé no chão e falam dos desafios e perigos aqui do mundo terreno, com críticas sociais e alertas bem diretos. A crítica ao carnaval, por exemplo, é bem dura. Ele é descrito não como uma festa, mas como uma maçã podre de excessos que traria consequências sociais graves. A esperança, segundo o texto, estaria em usar a educação para mudar essa realidade. E a crítica não é só na metáfora, não. O texto traz dados bem concretos do carnaval de 1939 para reforçar o argumento. Mais de 400 crianças desaparecidas, mais de 1.100 atendimentos de emergência. Esses números são usados para mostrar que os excessos da festa tinham um custo humano real, que dava para medir. Agora se liga nessa história, que é um baita alerta. A trajetória de um médium, Azárias Pacheco, é usada como exemplo dos perigos do caminho. Primeiro vem a fama, depois a dependência financeira, a pressão. Tudo isso faz ele se desviar do propósito inicial. E o resultado é a ruína total, pessoal e espiritual. É um aviso bem claro sobre como as coisas podem dar muito errado. E se a gente pensava que a coisa ficava só aqui na Terra, engano nosso. A visão de mundo desses textos vai para o espaço,
literalmente, usando outros planetas como um espelho para nossa própria situação. Numa suposta viagem espiritual a Marte, o narrador descreve uma sociedade superevoluída. Lá não existe guerra e a ciência e a fé andam de mãos dadas. A comparação, claro, serve para jogar na nossa cara as falhas da Terra. Nosso gosto por guerras, nossa eterna inquietação e o jeito que a gente usa a ciência para destruir. E esse é o veredito de um mensageiro celeste que teria sido ouvido lá em Marte. A Terra é vista como um planeta isolado espiritualmente, meio imaturo. A nossa tecnologia, por mais incrível que pareça, é fria, porque falta a intuição e a fé para entender outras realidades. A gente estaria, segundo essa visão, numa espécie de quarentena espiritual. E para fechar, a gente vai sair um pouco do campo da fé para entrar no da observação cética, através dos olhos de um dos maiores críticos literários do Brasil daquela época. O negócio é o seguinte, Agripino Greco não tinha nada a ver com o espiritismo. Muito pelo contrário, ele era católico e, o mais importante, um crítico literário com décadas de carreira, famoso por ser super rigoroso na análise de estilo. A presença dele numa sessão com o Chico Xavier era tipo o teste de fogo. E a avaliação dele é puramente técnica, não tem nada a ver com religião. Quando ele lê um texto psicografado atribuído ao escritor Humberto de Campos, que tinha morrido havia pouco tempo, a reação do Greco é sobre a escrita. Ele reconhece na hora não só o tema, mas o jeito de organizar as ideias, a leveza, a mecânica do estilo. Era, nas palavras dele, o Humberto de Campos puro. E aí vem o veredito final. O Greco não vira espírita, mas também não consegue negar o que viu. Ele admite que ficou aturdido sem explicação. A autenticidade do estilo do texto era tão perfeita que ele, o especialista, ficou sem palavras. Ele não dá uma resposta, mas o espanto dele, a incapacidade de explicar, acaba se tornando um testemunho e tanto. E é essa a pergunta que fica no ar, né? Se um mestre do estilo, um especialista no assunto, fica sem palavras, talvez a fronteira mais importante não seja entre acreditar ou não acreditar, mas sim entre aquilo que a gente sabe e tudo aquilo que a gente ainda não consegue explicar.